Graça e paz para você que está aqui nesse momento, me dando o privilégio de ouvir essa palavra, de ver esse vídeo. Eu desejo sinceramente que Deus já esteja falando contigo, certo? Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus, e eu quero convidar você mesmo que está aí, se inscreve no canal. Quando você se inscrever, deixa o seu like no vídeo, certo? Clica no sininho para você receber as notificações e compartilha esses vídeos, comenta, entendeu? Para que esse canal ele se torne considerado relevante na plataforma do YouTube e que esse vídeo possa ser recomendado para que outras pessoas possam ver e que essa palavra possa prosseguir pelos confins da terra, ok? E quanto a você que ainda não se inscreveu no canal, ou que já se inscreveu, melhor dizendo, eu desejo sinceramente que você continue aí sendo edificado e que você continue fazendo aí a campanha. Deixa o seu like, compartilha, comenta, indica o canal, tá bom? Agora nós vamos então para essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 16. O tema é: escolha não dar falso testemunho e use os 3 filtros de Sócrates. Então, escolha não dar falso testemunho e use os 3 filtros de Sócrates. A mensagem atualíssima, certo? A gente vai falar dos 10 mandamentos, certo? Porque esse versículo é justamente sobre um dos mandamentos que Deus deu a Moisés e que estão em vigor até os dias de hoje. Mas esse é um tema extremamente atual, essa questão do falso testemunho aí. Vem comigo e vamos então aprender um pouco mais daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Vamos lá! Não dê testemunho falso contra ninguém. Repetindo, hein? Olha que forte. Não dê testemunho falso contra ninguém. Vamos aproveitar e vamos dar um pulo lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20. Certo? Tá na mesma linha. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20. Vem comigo. Vai na mesma linha. Moisés replica, né, aquilo que ele falou ao povo. Olha aqui. Não dê testemunho falso contra ninguém. Aí antes que você fique pensando, mas e o Novo Testamento? Novo Testamento fala alguma coisa sobre isso? Eu já vou te dar um texto aqui bem conhecido que Jesus ele é bem claro quanto a isso. Vamos lá. Mateus 5,37. Vou deixar aqui também. Mateus 5,37. Nós vamos ver o que Jesus fala, certo? É bem conhecido. Olha o que ele fala aqui. Que o sim de vocês seja sim e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Agora vem comigo e vamos meditar então acerca dessa palavra tão forte. Nós temos vivido nesses dias, especialmente no Brasil, uma época de desinformação, de mentira, de fake news. Você assiste os jornais e você vê informações tendenciosas, você vê informações mentirosas. Vou abrir um parênteses aqui. Não admito campanha política nesse canal, nem a favor de um, nem a favor do outro. Sem chance. A Bíblia é totalmente
à parte das questões políticas. A palavra de Deus é totalmente à parte das questões políticas. Quem quer se envolver com política, sai fora de ministério. Quem quer se envolver com política, sai fora de pregar a palavra de Deus. Fique só na política. Não misture política com igreja, com religião, com Deus. Então já estou deixando isso bem claro para ninguém achar que eu estou querendo falar a favor de um ou a favor do outro. Fora de cogitação. Eu estou apontando uma realidade que é extremamente vigente no Brasil. Um festival de mentiras, um festival de fake news, um festival de desinformação, um festival de besteiras. Lá nos anos 60, houve um escritor brasileiro, Sérgio Porto, que escreveu com o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta um livro chamado FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assola o País. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar algo nesse sentido aí. Naquela época já se falava muita besteira. Agora, então, piorou. Muita mentira. E essas mentiras, elas são danosas em todos os aspectos, certo? Mentiras com relação a todos os assuntos possíveis e imagináveis nós temos visto nos dias de hoje, especialmente aqui no Brasil. E eu estou ressaltando bem o que a Bíblia fala. Não dirás falso testemunho, não dê testemunho falso contra ninguém. A palavra é bem clara, não tem sombra de dúvida, não tem brecha para a gente contar uma meia-verdade, não tem brecha para não falar mentira, é para não dar testemunho falso e ponto final. E o que vem a ser testemunho falso, o que vem a ser mentira, é aquilo que não é verdade, é aquilo que é calúnia, certo? E quais são os 3 filtros de Sócrates que eu mencionei no começo desse vídeo? São os filtros da verdade, da bondade e da utilidade. E nós vamos ver como é que isso se aplica à Bíblia, à palavra de Deus e à vida cristã. Vamos lá. Vou pegar exemplos aqui. Um determinado empresário, coisa e tal, um homem muito rico, havia uma suspeita de que ele seria homossexual. Vou abrir outro parênteses aqui. Não estou discutindo questão de preferência sexual, não. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Só que esse homem achou por bem nunca assumir. Problema de cada um, ninguém tem nada com isso. Não estou discutindo aqui sexualidade de ninguém. Ok? Esse homem casou e teve seus filhos e morreu. Aí começa a disputa pela herança, pelo dinheiro, homem rico, muitos bens. A viúva, mesmo não sendo casada no papel, alega ter direito. Mas a família do homem resolve tirar o homem do armário, certo? Resolve porque quer tirar o homem do armário, dizer que aquele casamento era arranjado. Agora vamos aplicar aqui o que a Bíblia fala. Não dirás falso testemunho contra ninguém. Então já começa a infração aí, à luz da Bíblia. O homem morreu, ele não está aqui para se defender. Se é, se não é, se o casamento é verdadeiro, se é falso, se ele é homossexual, se não é. Então já começa por aí. Esse assunto não deveria nem ser ventilado. Certo? Vamos passar agora pelos 3 filtros de Sócrates, para que nós entendamos. O primeiro é a verdade. Esse assunto é verdadeiro? A pessoa que fala estava lá, viu, tem como provar? Não tem. Não deveria nem ser levado à tona esse assunto. Já não deveria ser levado à tona porque a pessoa não está aqui para se defender. Então tem que ter o contraditório, certo? Se eu falo, eu tenho que provar. E a pessoa tem o direito de se defender. Com provas, enfim. Não passou pelo filtro da verdade, não serve. Suponhamos que
Passe pelo filtro da verdade. Vamos pelo outro filtro agora, a bondade. Esse assunto é bom para quem? É bom para a pessoa? É bom para a família da pessoa? Para a esposa da pessoa? Para os filhos? É bom para quem esse assunto? É bom para os negócios? Se esse assunto não é bom para ninguém, não tem que ter sido trazido à tona. Ok? Terceiro ponto, terceiro filtro, utilidade. Qual é a utilidade dessa informação para movimentar a economia, as finanças, a política, a vida das pessoas? Qual é a utilidade desse assunto? Qual é a utilidade dessa informação? Certo? Conseguiram entender? Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu vi um vídeo ontem de uma pregadora. E essa pregadora, ela trouxe um testemunho. E esse assunto marcou, ficou na minha mente, foi onde Deus começou a brotar no meu coração o desejo de trazer essa palavra. Essa pregadora, ela trouxe a seguinte história, segundo ela, real. Ela disse que 20 anos antes dela estar pregando aquela mensagem, eu não sei quando ela pregou aquela mensagem, ela retrata que 20 anos antes daquele momento ali que ela estava pregando, aconteceu um fato. Uma determinada igreja estava lá prosseguindo normalmente seus trabalhos, me aparece uma irmã dizendo na igreja, culto já em andamento, que queria confessar um pecado. E ficou aquele mal-estar. E ela pegou o microfone e falou então que ela era amante do pastor. Foi aquele rebuliço no meio da igreja. Não preciso dizer que o culto nem continuou. Levaram a irmã para a salinha, a esposa do pastor passou mal, levaram a esposa do pastor depois para a salinha, coisa e tal. A esposa do pastor resolveu tirar a história limpo ali na hora e a mulher deu detalhes. Que o pastor tinha uma marca na genitália, deu detalhes do corpo do pastor, que só a esposa sabia. E o que me chamou a atenção nesse testemunho que a pregadora falou, que foi citado que o pastor e a esposa, quando se casaram, ambos eram virgens. Então, até ali, naquele momento, a esposa supunha que ela tinha sido a única na vida dele. Segura aí. Dito isso, a esposa acreditou no que a mulher falou. O casamento, é claro que acabou, o pastor foi tirado da igreja, a igreja ficou de cabeça para baixo. Vocês sabem que num escândalo desse muita gente não aguenta e se desvia, e a igreja fechou, e foi um salseiro. Ok. Passaram-se uns 20 anos mais ou menos. A convenção de pastores dessa determinada denominação aí, dessa determinada igreja, recebeu um chamado para orarem por uma mulher. E correram lá para o hospital. Essa mulher estava com câncer em estágio avançado, já estava à beira da morte. E então ela resolveu pedir perdão. E ali ela contou que aquilo tudo era uma mentira. Aquela senhora que estava ali morrendo de câncer era a suposta amante do pastor, que tinha se apaixonado por ele, mas ele nunca tinha dado confiança para ela. Ou seja, ela criou uma mentira. Aí você pergunta, como é que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Ela contou, ela era enfermeira. Na ocasião que tudo aconteceu, um pouquinho antes, o pastor tinha sido internado para fazer uma cirurgia de emergência, porque tinha tido uma crise de apendicite, né? Apendicite, teve que operar, coisa e tal. Aí, nisso aí, ela era enfermeira, ela em combinação com outra enfermeira do hospital, ela entrava lá, tirava o lençol e captou todos os detalhes do corpo do pastor, enquanto o pastor esteve ali internado. Memorizou, a gente sabe que o diabo se aproveita e cria a situação completa, né? Ele aproveitou a má intenção da mulher e fez o resto, né? Que a gente sabe que o diabo não faz sozinho, tá? A gente sabe que o diabo não faz sozinho. Teologicamente, a gente pode ver a luz da Bíblia.
O diabo precisa que o ser humano dê lugar. Eu e você. Se eu não der lugar, se você não der lugar, ele não vai fazer. Certo? Para ele poder fazer, eu preciso dar lugar para ele poder fazer. Do mesmo jeito que se eu quiser que o Senhor atue na minha vida, eu preciso dar lugar. Então vem comigo. Dito isso, feita a confissão, essa convenção correu para ir atrás do pastor. O pastor estava num sítio lá, morando sozinho, coisa e tal. E foram lá e entregaram a credencial para o pastor e pediram perdão. O pastor olhou para eles e falou: vocês têm condição de trazer de volta a minha família? Vocês têm condição de trazer de volta a minha dignidade? Vocês têm condição de trazer de volta a minha reputação? Se vocês não têm como me trazer nada disso, então eu não quero credencial nenhuma de pastor de volta, não. Sabe por que ele falou isso? Porque o casamento dele acabou, a esposa dele casou com outro, os filhos se afastaram dele, ok? Olha o resultado que causou uma mentira. Olha os erros que todos esses irmãos cometeram. Os crentes da igreja, a esposa do pastor, a amante do pastor. Vamos lá. À luz da Bíblia, vou começar pela Bíblia. Nós lemos o texto: não dê testemunho falso contra ninguém. A amante do pastor errou, porque ela levantou um testemunho falso. Ok? Ela levantou um testemunho falso. Aquilo que ela falou era mentira. O pastor nunca tinha sido amante dela. Ela pecou. A esposa do pastor, a igreja, não deram oportunidade para o pastor se defender. Lembra que eu falei? Tem que ter o contraditório. Não cobraram provas. Simplesmente se apegaram no que a mulher falou, tá? De detalhes do corpo do pastor. Mas não foram investigar, foi onde a igreja errou, tá? Porque os diáconos poderiam ter ido investigar, a esposa do pastor poderia ter se ligado que o pastor ficou internado, poderiam ter investigado. Se houvesse uma investigação, descobririam que a mulher era enfermeira, descobririam que ela trabalhava na ocasião que o pastor estava operado lá. Então, ela tinha acesso aos detalhes do corpo do pastor porque ela viu que o pastor estava internado, estava em coma, estava lá acamado, enfim, na UTI. Ok? Aí, o primeiro filtro já foi de ralo. Lembra que eu falei o primeiro filtro, a verdade? O assunto era verdadeiro? Não. E se fosse? E se por acaso fosse? É bom? Foi bom para quem? Foi bom para o pastor? Vamos supor que aquilo fosse verdade, que a mulher tinha sido amante dele mesmo, certo? Como infelizmente acontece aí, volta e meia a gente vê denúncias e mais denúncias desse tipo de coisa aí. Foi bom para quem? Foi bom para a reputação do pastor? Foi bom para a família do pastor? Foi bom para a igreja? Foi bom para a sociedade saber que um pastor que deveria ter uma vida de santidade, ele tinha uma vida corrupta? Foi bom para quem? E o terceiro filtro, a utilidade. Essa informação é útil para quem? Que benefício vai trazer para o evangelho ser pregado? Saber que determinado pastor, determinado cantor é adúltero, é homossexual, é ladrão, é isso, é aquilo, é aquilo. Ok? Se não passou pelos 3 filtros de Sócrates e o principal bateu de frente com o que lemos que a Bíblia ensina, não dê falso testemunho contra ninguém, está errado. Está errado. É pecado. Não podemos fazer. Certo?
Então nós aprendemos isso aí, à luz da palavra de Deus, nós aprendemos isso à luz dos 3 filtros de Sócrates. Vou voltar ao assunto no que diz respeito à palavra de Deus. Porque de repente você vai dizer, mas determinados profetas, aqueles profetas da Bíblia, foram levantados para denunciar pecados. Em primeiro lugar, nem todos foram levantados para denunciar pecados. Alguns até foram, mas presta bem atenção. Todos os que foram levantados para denunciar pecados foram levantados por Deus e com um propósito. Os primeiros foram levantados para alertar o povo, para se consertar. Porque se não se consertasse, viria o juízo de Deus, tanto Judá quanto Israel. Já aprendemos isso lá em vídeos anteriores sobre a divisão do reino, coisa e tal. Sendo um povo só mesmo assim, mas 2 reinos por causa da rebeldia. Temos os vídeos aí falando a respeito. Ok? Então, aí foi Deus que mandou esses profetas denunciarem o pecado e anunciarem que tinha necessidade do conserto. Se não houvesse conserto, ia dar ruim. Jeremias foi o profeta levantado por Deus para dizer que deu ruim. Não tinha mais jeito. Judá ia ser levada cativa por Babilônia. Israel já tinha sido levado cativo pela Assíria. Ou seja, os profetas foram levantados por Deus, denunciaram o pecado e o povo mesmo assim ignorou. Preferiu continuar andando no pecado. Deu no que deu. A gente volta lá no início de tudo em Gênesis, a gente vê que o povo casava, se dava em casamento, era uma bagunça completa. Deus mandou Noé avisar primeiro que estava construindo a arca, que o povo precisasse se arrepender. Quem se arrependesse e entraria na arca, ficaria salvo do dilúvio. Quem não se arrependesse, ia dar ruim. A gente conhece a história. Ok? Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus, porque certamente ali Ló deve ter tentado alertar o povo. E a Bíblia nos diz em Gênesis 18 que o clamor chegou ao ouvido do Senhor. As acusações chegaram ao Senhor. O Senhor mandou os anjos para ver, e se realmente fosse aquilo mesmo, era para destruir, ponto final. A gente conhece a história. E por aí vai, sempre houve um propósito. Então alguém vai dizer aí, mas quando alguém levanta atualmente para denunciar pecado, tá? Foi Deus que mandou mesmo? Tem um monte de vídeo aí denunciando isso, aquilo, aquilo outro. Foi Deus que mandou mesmo? Foi Deus? Será que foi? Aí no canal eu tenho um vídeo aí falando sobre escolha não ser motivo de escândalo. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você ver. Escolha não ser motivo de escândalo. E vou deixar outro falando em escândalo também. Escolha não se abalar com os escândalos. A Bíblia é muito clara quando fala, ai daquele por quem os escândalos vierem. Tá? Quem comete os pecados e que escandaliza o povo, vai prestar conta para Deus. Vai e com força. Agora, aqueles que entram numa de ficar falando, postando vídeo, denunciando, sem Deus ter mandado, porque com certeza Deus não mandou, porque quando Deus manda, Deus trata de outra forma. Deus alerta a pessoa para a pessoa tomar posição, tomar conserto. Deus não sai simplesmente jogando no ventilador. Isso é coisa de homem que quer de repente promover o canal. Isso é coisa de homem que quer de repente destruir o ministério de alguém para promover o próprio. Enfim, é coisa de homem que quer crescer profissionalmente a qualquer preço, né? Não importa se vai passar por cima da dignidade dos outros, não importa se vai passar por cima do sentimento dos outros. O importante é crescer. Usam a teoria maligna que os fins justificam os meios. E não é assim que funciona, certo? Então,
Sem medo nenhum eu afirmo. Deus não mandou, certo? Deus não mandou, não vejo Deus mandando. 99,9% desses que estão aí falando, denunciando, não vejo Deus mandando eles fazerem. Estão fazendo porque querem. Tanto que muitos não conseguem provar o que disseram. E a Bíblia é muito clara. Eu vou deixar a referência aí. Se não me falha a memória, é Deuteronômio 18:32. Se não for, aí vai estar escrito aí a referência correta. Mas eu vou deixar aí, inclusive, o texto bíblico falando sobre o falso profeta, que fala aquilo que Deus não mandou e a sentença que vem sobre ele, certo? Para fechar, vou repetir o texto. Não dê falso testemunho contra ninguém. Não dê testemunho falso contra ninguém. E encerro aqui, foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração. Escolha não dar falso testemunho e use os 3 filtros de Sócrates. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja falando ao seu coração. Não se influencie pelas mentiras que você vê, que você ouve. Ponha à prova, a Bíblia diz que nós devemos colocar à prova as coisas, se elas vêm de Deus ou não. A Bíblia nos ensina a colocar os espíritos à prova, certo? Examinar, ver se procede de Deus mesmo, ok? Nós temos o Espírito Santo que nos esclarece, nós temos o Espírito Santo que nos mostra, que testifica, que confirma. Inclusive o que eu estou falando aqui. Não tenho medo não. Pode perguntar ao Senhor. Pode perguntar ao Senhor se Ele está me usando ou não. Não tenho medo não. Não tenho medo não. Pode perguntar. Examina as Escrituras. A Bíblia ensina. Examina aí se o que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus ou não. Examina aí. Você tem que fazer isso mesmo. Os crentes de Beré fizeram. Atos 17, do 10 ao 12. Vou deixar a referência aí também. Aí, ó, para você ler aí. Tá? Vamos lá. Mais uma vez eu te convido. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu like, compartilha o vídeo, comenta, indica aí para outras pessoas, me ajuda aí a fazer essa palavra correr pelo YouTube, essa palavra se tornar indicada aí pelo YouTube para que outras pessoas possam ver, possam ter acesso a essa palavra. E agradeço a você que já está inscrito, faz a mesma coisa aí, deixa o seu like, curte, comenta, indica o canal, ok? E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.